Olá, você que nos escuta aqui no Spotify ou nos assiste no YouTube. Mais um episódio do Engenheiros Fora da Curva, do podcast Fora da Curva, começando. E aqui eu não posso deixar de agradecer à Associação Sete Lagoana de Engenheiros pela realização e também ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais, por viabilizar todo esse projeto e apoiar em todas as edições do Engenheiros Fora da Curva. A gente também está aqui para agradecer o Sistema Confé e CREA Mútua na sua totalidade, que é um apoiador desde também da primeira edição. E hoje a gente estamos recebendo aqui duas pessoas especiais, e eu sou o Maicon Juan, sou conselheiro federal, sou engenheiro de produção de segurança do trabalho, e estou muito feliz que hoje eu vou ter o papo com duas feras de duas gerações diferentes que atuam na mesma área e que estão aqui para falar para vocês sobre esse mercado, que é o mercado aí de avaliação e perícia. Né? Então estou recebendo aqui o Antônio Humberto, né, um grande amigo, que foi diretor do CREA, engenheiro mecânico. Eu vou deixar ele se apresentar e depois eu apresento o nosso próximo convidado. Ô, Maicon, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do seu podcast. É uma honra fazer parte, contribuir. E eu sou engenheiro mecânico, tenho 3 especializações e desde 2019 eu estou com dedicação exclusiva à área de perícias. E entendo ser uma ótima oportunidade para quem queira atuar dentro da engenharia. Não, ótimo, e vai ser bom que você vai falar para a turma aí tudo que tem de opção, né? Sem Porque dúvida. a galera muitas das vezes forma engenharia mecânica, acha que mecânica é carro, mexer com avião, mexer com tema, tem muita coisa que dá para fazer, né? Inclusive vocês mexem também com tudo isso, né? Sem dúvida. E é bom. E a gente também está recebendo aqui o Arthur Porto, também engenheiro mecânico, também atua nessa área, voltado, direcionado, né, para veículos também, né? E vou passar aqui a bola para ele poder se apresentar. Eu sou o Arthur, eu sou engenheiro mecânico também. Eu tenho algumas pós na área, estou finalizando também uma pós na parte de acidente de trânsito, mas focado mesmo hoje é acidente de trânsito e engenharia automotiva. Atuo também no segmento específico de engenharia automotiva e perícias desde 2020, mas iniciei em 2017, 2018, em um outro segmento, e por questões da vida fui direcionando aí e cheguei hoje nesse nicho específico aí de perícias em acidente de trânsito, e hoje estou mais um pouco voltado na parte de segmento de veículos pesados aí. Não. Ótimo, obrigado, né? É sempre bom estar contando com profissionais de ponta aqui, os engenheiros fora da curva que a gente costuma chamar, né? Eu, claro, conheço um pouco mais o Antônio Humberto, né, por causa da nossa vivência aí dentro do conselho, né? O Antônio Humberto foi diretor do CREA, tem uma atuação muito grande aí também junto à Sociedade Mineira de Engenheiros, né? A SME, inclusive deixar um abraço para a Virgínia, né? Nosso presidente Marcos Gervásio também. E, Antônio Humberto, você começou primeiro na profissão aí, como é que foi o primeiro contato com isso, cara? De onde surgiu isso? Foi uma oportunidade, uma curiosidade? O que foi? Eu tenho um colega, né, que fomos colegas juntos na Federação das Indústrias, e ele começou a desenvolver o trabalho como perito paralelamente à função principal dele. E na época ele me perguntou, eu estava em outro desafio, eu estava trabalhando numa outra empresa, e a gente conversando, ele falou, por que sabe você não experimenta para ver que você acha, porque é uma atividade que inicialmente, se você tiver alguma flexibilidade no seu emprego, no seu trabalho, você pode começar em paralelo. Como muitas das pessoas que eu conheço que trabalham com perícia iniciaram dessa forma. E a partir daí foi tomando o vulto, eu passei a ser um pouco mais conhecido, eu passei a ser mais experiente, e com isso recebi uma demanda maior de serviço que me permitiu me realizar executando as tarefas de um perito judicial ou mesmo de assistente técnico em menor número. Né? A minha maior atuação é na área de perícia, atuando como perito oficial, né? Quer dizer, nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não, e para o pessoal entender, depois eu pedi para você contar alguma história mais ali na frente aqui no podcast, porque assim, a gente viajava muito, né, pelas estradas de Minas Gerais juntos aí, e era muita história, tanto que eu fiquei muito com vontade também de entrar nessa área, mas infelizmente eu não estou tendo tempo nem para tudo que eu estou fazendo, né? Imagino pegar mais uma coisa. Mas era muito legal, inclusive, lembro quando falei com você que eu estava começando a pensar em talvez ir por esse caminho, você se ofereceu inclusive para ser um mentor aí, então te agradecer publicamente aqui pela disponibilidade, pela parceria, pela amizade.
E você, Arthur, antes a gente estava conversando que você tinha falado que tinha caído de paraquedas, né? Mas teve alguma situação específica, assim? E como eu estava comentando com você, foi naquele cenário lá de 2016 que eu formei, e aí a primeira oportunidade que surgiu, assim, para mim foi na área de ser professor. E fui professor de física por alguns anos, 3 anos mais ou menos no interior. E nesse meio tempo aí surgiu uma demanda de inspeção na área de NR13. Eu tentava conciliar essa parte de inspeção NR13 com as aulas. E aí, ao final de 2019, eu fiz uma entrevista de emprego para uma empresa aqui da região. Estava aguardando aí ser chamado. E nisso, numa conversa de Réveillon, um amigo conversando comigo, você conhece sobre uns laudos de veículo sinistrado e tudo mais, e aí eu não conheço, o que você acha de você ir lá para BH, e eu te apresento as pessoas e tudo mais, eu falei assim, vambora, eu tava nessa expectativa de ser chamado, e aí vim para cá em 2020, logo naquele período ali antes da pandemia. E aí veio a pandemia, ficou naquele abre e fecha de tudo, e passando por sufocos e tudo mais, e aí fui conhecendo, aprofundando mais. Fui conhecendo, além desse segmento aí de avaliação de veículo sinistrado, que tem a ver, né, como a gente está conversando, a questão de Detran e tudo mais, fui conhecendo esse segmento aí que o Antônio já atuava, que era a área de perícias e laudos, só que eu sigo uma linha já um pouco mais diferente, apesar de englobar tudo, né, mas eu atuo mais como na parte de consultorias e assistência técnica. Ele já atua mais como perito nomeado. Sim. Eu sou como se fosse a outra parte, seria assim. E aí eu atuo nessa parte, tanto relacionada a coisas relacionadas a Detran, fiz grandes parcerias, igual eu estava comentando sobre uma pessoa que eu tenho uma parceria já há 5, 6 anos, que é o Luiz Colega, o despachante. Então, a gente tem essa parceria já de longa data que me proporcionou conhecer uma vasta gama de pessoas e empresas que foi abrir meu leque de possibilidades. Então, minha jornada, mais ou menos... Eu fiz mais ou menos a jornada inversa que o pessoal faz. O pessoal, às vezes, está na indústria há muitos anos e tudo mais e migra para ser um profissional liberal e tudo mais. Eu já iniciei como profissional liberal e fui adquirindo esses conhecimentos, lógico, já tinha da engenharia, fazendo cursos, especializações e também aquela vivência do dia a dia que é o que conta bastante. Você falou um pouco do que é o trabalho. Como é que é esse trabalho no dia a dia? Só para o pessoal entender mesmo. Então, basicamente tem esse trabalho que eu presto. Quando a pessoa tem algum acidente de trânsito e tudo mais, ele tem uma classificação de monta, que é uma classificação relacionada a danos estruturais em veículos. Aquela que é utilizada em leilão, isso, né? Pequena, média e grande monta. E aí, muitas vezes, essa classificação ela não reflete a real situação estrutural do veículo. E aí a resolução 810 ela dispõe desse recurso administrativo, onde o proprietário ele busca esse laudo junto ao engenheiro mecânico para poder submeter esse recurso no crivo do Detran para poder reclassificar, reavaliar, né, essa classificação de monta, passando de grande para média, de média para pequena monta. Então entendi. É mais ou menos isso. E para as associações de proteção veicular que eu atendo, hoje eu estou um pouco mais nichado nessa parte de veículos pesados, é um segmento que eu me identifico muito. Eu presto nessa parte de avaliação de sinistros, de trânsito, então avaliação de nexo causal, de às vezes uma falha mecânica com um sinistro de fato. Então a gente presta essa consultoria ainda no campo administrativo, né? E caso escale para uma questão judicial, eu presto a consultoria como assistente técnico da parte. Perfeito. Eu perguntei porque é interessante o pessoal saber como é que é o dia a dia de trabalho, né? Agora uma coisa em comum, os dois começaram por causa de um amigo, né? Assim, na área, né? Sem dúvida. E o seu trabalho? Fala para nós como é que é no dia a dia também. Bom, hoje, como eu falei, a maior parte do meu trabalho está voltado ao Tribunal de Justiça, né? Então, se quaisquer pessoas ou qualquer empresas têm algum litígio envolvendo um equipamento, um automóvel, o que quer que seja,
se não entram em acordo sobre um acidente, sobre um reparo, sobre manutenção, sobre um equipamento que é vendido novo e apresenta um problema e eventualmente não consegue a garantia, a questão é judicializada e o juiz nomeia o perito para fazer o seu laudo, para dar o seu parecer técnico. Por mais que o juiz tenha algum conhecimento da área, ele não tem a atribuição técnica para tomar uma decisão embasada. Né? Então, o papel do perito é esse. Eu digo que somos os olhos do perito na causa. Não tem condições do juiz ou qualquer pessoa do judiciário estar indo fazer uma vistoria, estar Sim. indo num terreno, num local distante, para fazer aquela avaliação. Então, somos classificados como auxiliares da justiça. Então, são profissionais liberais que estão cadastrados no TJ. Hoje, na área de engenharia, o TJMG tem cerca de 3 mil engenheiros cadastrados, nas mais diversas áreas, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia metalúrgica, e você é chamado. E acaba que, a partir do trabalho que eu fui desenvolvendo, me tornei conhecido e adquiri a confiança das pessoas do tribunal, não só o juiz, que às vezes é um escrivão ou algum oficial que faz a nomeação, e ele acaba confiando naquele seu trabalho, pela qualidade, pela dedicação, pelo esforço que é apresentado. Porque, infelizmente, como em qualquer profissão, às vezes você se depara com os trabalhos mal feitos, mal embasados, e aí eu brinco que não é auxiliar da justiça, passa a ser um atrapalhador da justiça, porque o cara consegue fazer um laudo de uma forma que atrapalha o julgamento, põe para dentro do processo outras questões que não estavam sendo discutidas, não define, não resolve, não apresenta a efetiva solução ou a causa do problema ocorrido. De maneira objetiva e Sim. clara. Né? Então, existem deficiências e pelo fato da gente desenvolver um trabalho, eu prezo muito por ir aprofundar e quando eu fizer um laudo, ele está devidamente embasado em evidências concretas para que o juiz possa ter o seu convencimento. E assim eu passo a ser chamado, inclusive, para processos que às vezes não têm tanta ligação direta com a minha área de engenharia mecânica. Eu já fui chamado por uma questão de um suco de caixinha que apareceu uma larva dentro do suco. Que isso? E aí eu fui nomeado para solucionar o que teria sido aquela larva. Era uma pessoa muito simples, né? Pra você ter ideia, eu marquei reunião no nosso coworking do CREA, ela não quis subir de elevador, não anda de elevador, teve que subir de escada, porque não tem medo de andar de elevador. Você vê assim, o nível das coisas que chegam. E uma coisa importante que eu sempre digo também é que o perito tem que ter a humildade de saber que ele não é um especialista em tudo. Mesmo dentro da engenharia mecânica, são muitas áreas diferentes. Então, o que eu normalmente faço, quando é uma coisa bastante específica, eu procuro algum profissional que seja daquela área que possa me acompanhar, me assessorar. Há alguns anos eu fui nomeado para fazer uma avaliação da cadeira de um dentista, porque a dentista é uma profissional feminina, ela comprou a cadeira e a cadeira apresentou uma série de defeitos, série de problemas, e ela processou o fornecedor e o fornecedor falou que não tinha problema, que ela que não estava sabendo cuidar do equipamento. O que eu fiz? Liguei para o meu dentista, quem que é o técnico que dá manutenção na sua cadeira aí? E aí eu comuniquei com aquele profissional, ele me acompanhou na perícia e conseguiu identificar os problemas que a máquina tinha de uma maneira muito mais célere e muito mais profissional na mão de quem efetivamente conhece. Porque, é o que eu digo, não dá para ter um especialista dentro da especialidade. Então, nós somos engenheiros mecânicos, nós procuramos atender nas mais diversas áreas. Só não atuei até hoje na área aeroespacial e na área naval. O resto, já atuei em tudo. Dentro da competência de mecânica, sim, né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E como é que é essa questão do processo? A nomeação eu já entendi que não é um sorteio, né? Eu só queria entender, o juiz que escolhe cada perito? vara tem um profissional, algumas é o próprio juiz, outras é o escrivão, outras é um dos servidores que ficam responsáveis pela nomeação do perito. O STJ orienta para que se faça um rodízio dentro daqueles 3 mil profissionais cadastrados. Mas acaba que fica meio loteria, né? Você vai sair um profissional e você não sabe se o cara vai efetivamente fazer o laudo com a qualidade esperada. Então, e aí o juiz que coloca o dele na reta também, ele se preocupa com isso, existe grande essa preocupação,
Inclusive é o seguinte, mesmo que o juiz profira uma sentença, a parte que perde tem a possibilidade de recorrer para a segunda instância e para o tribunal de segunda instância. Então vai ser um desembargador que vai fazer avaliar. E às vezes o desembargador manda voltar para a primeira vara, para a vara de origem, para refazer o processo. Então o próprio juiz é muito preocupado, porque são pessoas como a gente, são homens, são mulheres, tudo, né? Então eles também querem fazer um bom trabalho, justo, de justiça, e que seja embasado por uma análise, um laudo, um parecer, um veredito sólido, que ele tenha confiança de tomar aquela decisão dele. E tem ele tem lá os 3 mil, né? Mas ele tem o poder de escolher quem que ele quer chamar. Sim. Mas aí eu sei que tem um negócio que tem processos que não são remunerados, né? Ou são muito pouco remunerados, que é uns processos que é... Assistência judiciária gratuita. Isso. E aí... Desde 1950, o Brasil instituiu a figura da assistência judiciária gratuita para dar oportunidade àquelas pessoas que efetivamente não têm condições de arcar, que possa correr o processo. O que eu digo é que, para o sistema judiciário, os servidores estão todos sendo remunerados, independente do processo ser gratuito ou não. Agora, o perito acaba assumindo. Não, é um valor muito pequeno, né? Muito pequeno. Hoje, em Minas Gerais, está bruto R$ 612. Para a engenharia, tem outras profissões que têm valores menores, tem outros que têm um pouco maiores. Dependendo da complexidade do caso, pode aumentar esse valor, pode ir até 3 vezes isso, seria 1.800 bruto, fora os descontos. Inclusive, o TJ procurou o CREA para indicar um representante para compor um grupo de trabalho e fazer uma análise dessa remuneração, porque é o que eu falo, o que eu falei aqui, quem está assumindo esse custo é o próprio perito. Mas aí você vai fazer a gratuita e eu vou te nomear para outras pagas. Não está certo um profissional, um processo, uma parte que está pagando o trabalho do perito no seu processo, remunerar o perito também por aquelas horas que ele dedicou para a perícia gratuita. Né? Então, efetivamente, é uma coisa que tem que ser melhorada e é uma dor que o TJ tem e que tomara que consiga achar um bom termo para essa solução. E que bom, né, que já tem esse grupo de trabalho para poder discutir isso. É uma perspectiva bastante positiva. Foram uma das ações que nós conseguimos lá junto, como coordenando a Comissão de Avaliação e Perícias, a capa do Conselho. E é bom o pessoal entender que esses valores que você citou são para processos que... É minoria. Diria que aí 30%, 30%, 40%. O resto não, são remunerados mesmo, né, dependendo do tamanho do processo, dos valores. O perito é que define, ele faz a proposta de honorários. Ele analisa o processo, vê o trabalho, a quantidade de horas, a complexidade e apresenta a proposta. Quem normalmente pede a perícia, paga o perito. Depois, quem perder a causa, dentro dos honorários subcomerciais, paga eventualmente as custas que o outro pagou, né? As despesas que a outra parte teve. Então, quem perder a disputa, assume o prejuízo todo, os gastos todos. Mas, inicialmente, quem pede a perícia é que é responsável pelo pagamento do perito. Perfeito. E você, Arthur, tem alguma história marcante, técnica humana, assim, envolvida no seu trabalho, com veículos pesados, com o Detran? Tem alguma história que é legal contar assim, para o pessoal? Ou que seja bizarra também, né? Às vezes. Assim, às vezes nem chega ao ponto da nossa contribuição ser tão importante no âmbito geral, que às vezes não precisa nem ser de fato confeccionar um laudo. Às vezes uma consultoria que você dá para uma pessoa no ramo, ainda na esfera administrativa, você ajuda ela muito, porque recentemente mesmo, isso tem coisa de 1 mês, até menos, um grande amigo e cliente também me pediu ajuda para poder ajudar uma pessoa que estava numa situação delicada. Ele é proprietário de um caminhão, e aí esse caminhão estava na mão do motorista dele, estava descendo uma serra, e ao final dessa serra, de em torno de uns 28 quilômetros, quando ele parou no pé da serra num posto de gasolina, o caminhão veio a pegar fogo. E tudo bem, passou pelo processo de auditoria interna da Associação de Proteção Veicular,
onde a associação contratou um perito da confiança dela para poder fazer essa avaliação, né, da causa do incêndio e tudo mais. E aí, nesse caso, foi confeccionado um parecer técnico, onde indicava que o incêndio se deu em razão de um problema nos freios, que era decorrente de uma falha de manutenção. E nisso esse rapaz já estava numa situação financeira assim, muito, muito complicada, aí me procurou e tudo mais, me contou o caso, eu falei, vamos estudar, vamos ver o que a gente pode fazer aí. E aí eu fui ler o laudo, e assim, de fato, assim, até pelas filmagens, dava para ver claramente que o incêndio tinha se iniciado nos eixos traseiros, né? No caso, era, se não me engano, era o eixo trator do veículo. Só que no laudo, o profissional ele escrevia que era uma falha de manutenção. Só que ele não indicava de maneira clara e objetiva qual que era essa falha. E ele falava assim, Arthur, eu faço a manutenção em dia, eu mesmo que mexo os meus caminhões e tudo mais, e eu tinha pagado um valor para um terceiro fazer uma conferência desses freios. Eu falei, não, vou estudar. E aí eu ajudei essa consultoria no sentido de que de a gente confeccionar uma contestação de maneira a mostrar assim, num caso de uma negativa, tem que estabelecer essa cadeia causal de maneira clara. Então, assim, onde foi que ele falhou na manutenção? Foi lona de freio gasta? Foi catraca de freio que não estava regulando direito? E assim, o caminhão todo queimado, os vestígios já se consomem pelo fogo. E aí ele já desesperançoso, falei, calma, vamos estudar, vamos ver o que vai acontecer e tudo mais, que nada é perdido. Né? Você está no seu direito de contestar. Eles ainda não bateram o martelo e falaram que não vão pagar. E ele já numa situação que... Inclusive, esse cliente que me indicou, ele já tinha saído dessa associação já porque ele não estava aguentando pagar. Então, ele já vinha de uma situação muito complicada. E eu vi que era uma pessoa muito correta. Assim, às vezes, você tem aquele feeling na hora de conversar com a pessoa, você sabe qual que é o caráter da pessoa. E a gente estudou, e nessa contestação, que não chegava nem a ser um laudo, a gente demonstrou, olha, não foi estabelecido, de fato, indicado de maneira objetiva, ele falhou nisso aqui, ou ele falhou nesse outro ponto. O laudo do técnico da associação. E de fato não tinha assim, nenhum indício, até pelo material que ele tinha juntado das manutenções anteriores. Então, assim, aí ele submeteu isso aí e aí aguardou a resposta do técnico. A associação pediu uma resposta para esse desse técnico. Aí o técnico falou assim, eu não vou mudar nada, mas também não tem nada a acrescentar. Ou seja, deixou eles meio que na mão. Aí ele ainda naquela, nós estamos avaliando, eu falei, calma que no final das contas eles resolveram indenizá-lo. Então, assim, se evitou-se todo um custo aí de acionar na justiça, né, ter um processo... E a demora, né? A demora, o cara tem 2 caminhões ali, então, assim, é um prejuízo considerável. Ele já não está faturando que o caminhão dele está parado. Então, assim, essa ajuda aí para não deixar escalar no processo judicial também é muito importante também, assim, por parte de quem está nessa área, igual o André está falando dessa questão de que foi procurado ele para fazer o laudo da cadeira. Quem sabe se tivesse talvez uma conversa antes e o pessoal fosse mais, mas vamos conversar aqui, vamos ainda nessa esfera administrativa, ter uma tratativa, porque vai ser bom para ambos os lados, né? Sempre é melhor, né? E isso mostra a importância da consultoria também, né? Né? Eu acho que dentro de todo serviço de engenharia, ele naturalmente é um serviço de consultoria também, né? Mesmo quando não é tão técnico, aí sim se torna... E da responsabilidade que vem numa perícia dessa, né? Que às vezes a pessoa só quer entregar ali o parecer e é isso aí, mas e aí depois o suporte você tem que dar para o cliente? Porque você tem que estar bem embasado, tanto em literatura, né? O conhecimento prático é muito importante. Mas na hora de confrontação lá, você tem que ter um respaldo técnico. Você tem que, ou uma norma, ou um livro que trata de uma determinada área, então tem que ter esse respaldo técnico. Então o profissional ele tem que buscar aí
esse respaldo aí na literatura ou Sim. até mesmo conhecimento de outros Sim, profissionais, né? sem dúvida. Porque acaba que você precisa ir muito além da técnica, né? Tipo, Sim. você teve ali o feeling de entender, opa, onde está o erro aqui? Onde que a gente pode ir? E você agiu como um advogado mesmo, né? Ali, o que o Antônio falou que é muito importante, às vezes, assim, a gente, tipo, o engenheiro às vezes tem uma cabeça muito fechada, ou às vezes acha que ele sabe muito, mas aquele cara que está ali no chão de oficina ali às vezes você tem um diamante ali e você Uhum. não sabe. Eu vou muito a Sete Lagoas, atendo uma associação de proteção veicular lá, e lá eles têm um mecânico próprio dele, e eu vou lá, eu adoro conversar com ele, e eles às vezes, que ele conversa muito, ele às vezes um pouco prolixo, mas assim, é de um conhecimento, assim, às vezes não usa palavras técnicas que a gente Sim. usa, mas é de um conhecimento, e principalmente nesse nicho que eu atuo, que é um segmento bem específico, até as nomenclaturas que eles usam, assim, é bem diferente assim, é de um enriquecimento e um aprendizado assim que a gente não calcula, que nada tem no livro. Então, assim, é muito importante assim do engenheiro, o perito, ele ter essa humildade de estar tendo toda a perícia, ele aprende uma coisa nova ali. Às vezes ele na oficina ali, o próprio cara da oficina já te dá um insight ali de que pode ser, que não pode ser. Então a cabeça do perito ali, do engenheiro, tem que ser aberta nesse sentido. É ter humildade, né? Você falou a Exato. palavra certa, né? Eu sei, Antônio, alguma história? Eu Ah, já ouvi várias, né? são muitas histórias, muitas histórias. Eu já fui nomeado em quase 500 processos. Não que eu tenha atuado, porque muitas vezes as partes acabam chegando no acordo antes da realização da perícia, mas tem inúmeros. Desde uma vez um acidente no qual dois veículos bateram de frente e ambos os motoristas faleceram no acidente. Foi capa do jornal Super. E aí, num dos carros, tinha o dono do carro sobreviveu, e aí ele processou a mãe do condutor do veículo 1, né? Que era um rapaz sozinho, ele estava usando o carro da mãe dele, pegou o carro da mãe dele sem autorização, sem ela saber, e provocou acidente. Ele estava em alta velocidade, os cálculos indicaram que ele estava acima de 130 km por hora, na contramão. Que isso? E aí ele processou a mãe para ser indenizado. O rapaz era uma pessoa simples, cabeleireiro, e era o carro que ele tinha acabado de comprar, não tinha seguro e tudo, né? Então ele processou a mãe para conseguir ser indenizado do prejuízo que ele teve. E aí eu fiz um trabalho investigativo, a gente vira bem Sherlock Holmes, né? Para tentar entender. Nessa época, normalmente a perícia judicial em processos civis ocorre muitos anos depois, muito tempo depois, então não tinha mais os carros, não tinha os motoristas, a estrada tinha sido reformada, e eu com a minha pesquisa fui e consegui encontrar qual foi a causa, né? Outros processos, recentemente eu atuei num processo envolvendo uma grande montadora de veículos, uma montadora multinacional, que um determinado modelos delas foram identificados alto consumo de óleo no mundo inteiro. Esse modelo desse veículo foi vendido no mundo inteiro, comercializado no mundo inteiro, e eles chegaram a pagar uma indenização gigantesca nos Estados Unidos. Então o Ministério Público do Brasil, o federal, né, fez uma ação para ela, e apesar de eu não ter tido oportunidade de ver especificamente qual que era o problema, porque a montadora não abriu os desenhos do motor para que a gente pudesse acesso, alegando que isso depende da matriz, que é na Europa, que ela não tem acesso, né? Mas, pesquisando na internet, pegando depoimento de proprietários de oficina, de outros donos de veículos, eu consegui apresentar o meu laudo, indicando qual que era a causa que levava a um consumo excessivo de óleo. Pessoas relatando até 1 litro a cada 200 km rodados. Que é isso? 1 litro de óleo a cada 200 km rodados. Isso é um absurdo. Hoje, todas as montadoras procuram diminuir ao máximo o atrito interno do motor para que o motor rode macio e consuma menos combustível. Isso é realidade. Então, com isso, as folgas entre o pistão e a camisa, entre o eixo virabrequim e a bronzina, estão um pouco maiores do que sempre foram. E com isso, a possibilidade de perder óleo, daquele óleo ficar dentro da camisa, ficar dentro da combustão,
e ser queimado junto com o combustível é grande. Então, fizemos esse trabalho, o laudo foi entregue aí há alguns dias, estou esperando o parecer, né? Porque depois que o perito entrega o laudo, ambas as partes têm oportunidade de fazerem questionamentos sobre o laudo apresentado, pedidos de esclarecimento, ou até mesmo apresentar um laudo paralelo, um parecer técnico, e aí o juiz de posse do parecer do perito, do laudo do perito e do parecer técnico das duas partes toma a decisão da sentença, né? Então, mas eu, como perito, sempre procuro fazer um trabalho para que não haja questionamento, tanto questionamento de nenhuma das partes. Sim. Mas é claro que sempre tem, ninguém gosta de perder a demanda, né? Sempre perde dinheiro, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E esse trabalho é extremamente importante, né? Porque as pessoas precisam ser indenizadas, né? Sem dúvida. Elas tiveram, se caso, né, comprovado mesmo, elas tiveram um custo, prejuízo, correram risco, né? Então, é necessário. Eu lembro até de uma história de uma montadora, de um carro de uma montadora, que o ex-proprietário tinha mudado algo no escapamento. Isso mesmo. Essa eu lembro também. E aí o carro ficou parado vários anos, né? 5 anos. 5 anos. Ele comprou usada e 6 anos de uso e levou para fazer o recall do airbag, né? Aquele airbag assassino, né? No Takata, que todas as grandes montadoras utilizaram. Quando ele chegou em casa, a luz de direção acendeu e ele voltou na concessionária. Pô, essa luz não estava acesa. Se não me engano, teve até uma morte que tem que aqui, pegar, né? Aqui no Lagoinha. Mas aí a luz de injeção acendeu, ele voltou na concessionária. Ó, eu troquei, você veio aqui só por recall do airbag. Cheguei em casa, a luz acendeu. Passaram o rastreador, você vai ter que trocar a bomba de gasolina, eles eram R$3.000. Ele pagou, chegou em casa, acendeu de novo. Voltou na concessionária, não, vai ter que trocar mais isso, R$8.000. Não pago, foi para a justiça. Isso foi em 2017, eu fui fazer a perícia em 2022. Quer dizer, 5 anos depois, e outra coisa, os especialistas lá da marca não entenderam por que essa luz está acendendo, e eu vou ter que descobrir. Mas moral da história, o proprietário anterior, 2008, 2014, deu problema no catalisador, ele tirou o catalisador, soltou um tubo. Pediu para alguém fazer isso para ele. E remapeou. Quando trocou o airbag, que é mais que vocês fizeram? Não, a montadora recomenda atualizar o software. Aí perdeu o software do remap. E ele estava assessorado por um técnico, por um profissional, e o profissional ficou bravo comigo. Porque a concessionária vai ter que provar que não foi ela que fez isso, que ela não plantou. Eu falei, quem fez, o perito tem condição de saber. Nós não temos bola de cristal. Mas cá entre nós, a concessionária quer vender o catalisador. Ela nunca que vai cortar um escapamento para botar... Dar um pipe que só... de jeito nenhum. E ainda falei com ele, você reclamou da luz que estava acendendo. Você reclamou que o carro estava falhando, você não reclamou que estava difícil de pegar, você não reclamou que o consumo aumentou, quer dizer, outros problemas de injeção. Que poderiam ajudar, a única reclamação dele era da luz. Que inevitável, quando tira o catalisador e a ação da lâmpada vai ficar ligada. Vai acusar e acende a luz de injeção. Aí você faz o remapeamento para não acender. Eu comecei com a oficina ali na Barão, Homem de Melo, o cara falou, eu faço 4 dessas por semana, traz aqui em 5 minutos, apaga essa luz para ele. O carro ficou 5 anos na concessionária. Mas aí essa história também, essa história que vocês contaram, deixa muito claro a importância do perito, né? Sem dúvida. Porque aí a análise profissional, a análise técnica, eu debruçar em cima, como eu falei, como que eu vou saber o que faz essa luz aí, só acender. Todo processo tem uma questão que precisa dessa nossa análise técnica. E eu repito, o bom perito, como qualquer bom profissional, tem que ir a fundo, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que fazer um laudo devidamente embasado, para que vai ter questionamento, mas que ele tenha segurança de reafirmar todas as coisas que ele colocou. Esse meu mentor falava, quando me questiono e eu sei que eu tenho razão, aí que eu subo nessa manca mesmo. Né? Porque você tem a segurança. E aí, você desmonta os questionamentos que são para isso, é corriqueiro. Não, e é extremamente importante se debruçar mesmo, né? Aplicar os conhecimentos de engenheiro, porque você deu 2 exemplos aí desde o início do podcast, um que você chamou um técnico lá da cadeira do dentista, ou seja, é um negócio que sai um pouco da área automotiva, mas você pegou e o cara contribuiu. Agora, esse que era na área automotiva, o pessoal que estava ali não conseguiu descobrir o que era o problema. Então, por isso que nos 2 momentos, até para a ajuda do cara da cadeira do dentista, você
você avaliou se realmente o dúvida. trabalho dele, se a fala dele era correta, Sem né? dúvida, Não é sem só ouvir e colocar no É, laudo, não. exatamente. É estudar para poder avaliar. Tem que fechar todas as informações, todas as pontas, todo o nexo causal Sim. dos problemas que o reclamante está apresentando e, efetivamente, o que aconteceu com aquele equipamento, com aquele bem, com aquela prestação de serviço. E isso é uma coisa desafiante e instigadora para a profissão de perito. Você está sempre vivenciando coisa nova, normalmente você tem que aprender, tem que estudar, porque mesmo que seja na área automotiva, você tem uma infinidade de modelos e construções e possibilidades de defeitos ou de problemas que você seja chamado para opinar e para dar o seu parecer. E hoje, a skill mais importante que o mercado espera de um profissional de engenharia, principalmente, seja para empreender ou para trabalhar em uma empresa, é aprender a aprender. Ou seja, você tem que estar aprendendo constantemente ali, né? Você tem quanto tempo na profissão? Eu tenho 43 anos de formato e estou como perito há 14 anos. Perito e assistente técnico. Mas dedicação exclusiva há aproximadamente 6 anos. 6 anos, pois é. E você está o tempo todo estudando, né? Mesmo com toda a sua experiência. Com toda certeza. Todo o processo a gente aprende um pouquinho. Vocês dois falaram desses desafios, né? Também de como é instigante, né? Você até usou essa palavra agora. E aí tem uma pergunta para os dois, mesmo para até você começar, o Arthur falando. Qual que é a diferença assim, do que você ouve de outros empreendedores, de outras áreas, de estar empreendendo nessa área que você empreende? A gente sabe que os desafios, geralmente empreendedor, a gente fala muito, o Brasil é um país complicado, o Brasil é um país que às vezes dificulta a vida do empreendedor, mas no dia a dia ali, de outros empreendedores que você vê, com o seu trabalho, você vê alguma diferença no empreender ou você acha que os desafios são os mesmos? Talvez, porque assim, acaba que o perito ele tem que fazer toda essa parte de gestão também, né? Ele, principalmente eu que não atuo tanto nessa área jurídica, você tem que fazer também essa parte comercial, talvez até a parte contábil, então você tem que reunir ali de tudo um pouco, né? E saber ter esse lidar com o cliente, né? Saber prospectar, porque hoje as pessoas, muitas vezes elas vendem na internet, que é muito fácil também ser perito, e tem os desafios também de ser perito, porque vendem cursos, ensinam, vou te ensinar a ganhar 15, 20 mil. De fato, assim, a perícia ela traz ganhos consideráveis, né? Mas traz desafios também, até você se estabelecer, criar um nome no mercado, né? Ter esse conhecimento técnico também, que é muito importante, saber lidar com as dificuldades dos dias a dias, talvez meses também que não serão muito bons também, em termos financeiros também, porque às vezes é muito sazonal. Eu não sei de outras áreas, mas a perícia às vezes é um pouco sazonal. Às vezes tem um mês ali que você está com 4, 5, 6, 10 perícias ali, mas tem um mês também que você pode não ter nada. Então, o perito ele tem que saber disso aí e não querer, igual a gente estava conversando antes, de fato, uma fórmula e um resultado imediato. Porque eu acho que uma das coisas da questão do empreendedor é a questão de ter a resiliência. Sim. De no caminho saber que ele vai ter dificuldades. Tem muitos benefícios, né, de ser um empreendedor, né, a liberdade, né, de ser seu próprio patrão, mas também seu próprio funcionário. Sim. Então tem todas as responsabilidades que vêm em decorrência disso aí. Mas ele saber que assim, no início realmente tudo é muito difícil, né? Quando você talvez não é muito conhecido, você tem que galgar esse espaço no mercado, né? E principalmente no perito, para você ser uma referência de fato de uma determinada área, né? Você tem que todo dia buscar isso, se relacionar bem, saber se comunicar, né? De fato, saber se posicionar para poder obter êxito tanto na perícia como também nesse segmento comercial, assim, que eu acho que tem que saber se vender. Sim, também. É importante. E você, Antônio, tem... Eu endosso o que o Arthur falou, né? Agora, por exemplo, de 20 de dezembro até 12 de janeiro, o TJ entra em recesso. Então é um período que você não vai receber nada. Mesmo que tiver algum processo que você esteja para receber, você vai ficar parado. Então você tem que ter uma certa estrutura para aguentar esse período aí de vacas magras, né? Mas a grande benefício você consegue
fazer a sua programação de acordo com a sua demanda. Então, eu cheguei de viagem ontem, eu consegui ficar 6 dias fora de Belo Horizonte. Uhum. Eu levo meu computador, eventualmente alguma emergência eu faço de onde eu estiver. Mas eu tenho essa autonomia Sim. de marcar os meus horários. Qualidade de vida, né? Isso tá. Sem dúvida nenhuma, você passa a ter um pouco maior de controle. Não aquela obrigatoriedade de trabalhar CLT de 8 às 18, ou estar viajando, ou tá à disposição do que o seu emprego está demandando de você. Eu acho até essa questão que a gente fala, isso é um assunto até para um outro podcast, de 8 às 18, por exemplo. Isso muitas vezes a pessoa está sendo obrigada a ficar ali procurando coisa para fazer que nem é o que vai gerar resultado de fato, né? Então, sim, acho que até o próprio mercado de trabalho trabalhando mais voltado para geração de resultado em vez da cumprimento de horário, acho que a gente vai ter muitas inovações no mundo, né? Sem dúvida. E agora a gente já encaminhando para o final, né? Que curso, certificação, vocês acham que um engenheiro que quer iniciar no mundo das perícias deveria fazer? Tem algum específico? Em Belo Horizonte existe a Católica, oferece a pós-graduação em avaliações de perícia, que é muito bem reconhecido, né? E existem diversos aí no mercado. E acho importante também você buscar, da forma aqui que o Arthur deu o exemplo aí, que ele tem especializações na área automotiva, buscar conhecimento dentro daquela área que vocês pretendem se especializar. No início desse ano eu fiz um treinamento sobre incêndio e veículos. Então fomos para Santa Catarina, foram queimados 5 veículos lá, veículos funcionando, foram comprados, para a gente ver como é que é o comportamento do fogo os colegas que estavam durante o incêndio. E desses 5 veículos, 2 veículos foram queimados antes da gente chegar. Então dividiu-se a turma, eram 28 alunos, tinha policiais civis, policiais federais. Que legal. Dividiram em 4 grupos de 7, e os grupos tinham que analisar cada um dos 2 veículos e identificar onde começou o fogo e o que foi o causador do fogo. Caramba, que bacana. Então foi muito, muito interessante. E dos outros 3 que a gente acompanhou, foram para a área rural, lá de Itajaí, o bombeiro estava acompanhando tudo. Fizeram um teste com aquela manta que você chega e cobre o veículo para abafar o fogo. Então foi um curso caro, porque afinal de contas queimou os 3 veículos comprados, eram veículos velhos, né, bastante desvalorizados, mas funcionando, chegaram funcionando. E aí a gente vê ele queimando, pegando fogo, e como é que é o comportamento do incêndio. Então, assim, buscar sempre estar se especializando, buscar conhecer as inovações e ter cuidado com o risco. Hoje está todo mundo usando a inteligência artificial, o laudo, só que, eu afirmo, tem muito risco. Teve um dos quesitos de um dos processos, era um carro com 1.500 quilômetros rodados, 3 anos de uso, mas apenas 1.500. E aí um dos quesitos era, o carro é um carro novo? E o perito oficial respondeu, não é um carro novo. Um carro novo é aquele que tem ou 0 quilômetros ou pouquíssimos quilômetros rodados dentro da concessionária, ou algo assim. Quer dizer, a gente viu que foi uma resposta de máquina. Sim. Um carro com 1.500 quilômetros é um carro novo, não tem dúvida. Com 3 anos de uso. O que seria pouco também? É muito Não, cara, o profissional de engenharia tem que ser muito crítico com a inteligência artificial. É uma ótima ferramenta, mas ela tende a te dar respostas evasivas e puxar seu saco. Ainda. Exatamente, ela quer sempre te atender para você estar cada vez custando mais. Você percebe, você utiliza, né, ali, se você não confrontar, porque às vezes ela te dá uma resposta para te agradar. Se você não confrontar de fato com o que está no livro, se você tem a literatura ali, você pode cair numa armadilha. E aí, no caso aí, no tribunal, né, ou o assistente técnico ali te detonar. Sem dúvida. Né? Então tem que ter essa responsabilidade no uso. Esses dias mesmo eu peguei um laudo aí de um colega e eu vi que até a formatação era completamente ChatGPT. Então assim, até uma questão de respeito com quem está te pagando ali. Né? Com o cliente. Então, você nenhuma formatação você teve ali o cuidado de fazer. É fácil. Travessão, palavra em negrito. Falei, gente, mas assim, então tem que ter é lógico, tudo que vem, tem que ter esse cuidado, tudo que vem para poder, né, nos auxiliar no dia a dia. Então assim, um laudo que talvez você gastaria ele 2, 3 dias para fazer, você consegue fazer em 1, porque ele te dá
até na questão ali de conferir se tem algum Sim. confronto textual, alguma questão técnica ali que talvez você esteja perdendo, mas na parte de revisar ali para você. Agora, dele te dar a resposta pronta, não vai ter, porque assim, tem diversas ferramentas, não só de inteligência artificial, na área de acidente de trânsito, você tem ferramentas de simulação computacional. Então, aquilo ali, a pessoa acha que vai jogar ali e vai te dar o que aconteceu ali. Não é. Ali é uma calculadora que vai te fazer uma demonstração gráfica também, né, visual, Sim. do que aconteceu. Mas se você não imputar ali dados corretos, que condizem com a realidade, você pode prejudicar as pessoas. Eu recentemente, eu também, aquele negócio, você cai de paraquedas. Eu prestei uma consultoria numa reclassificação de monta de um veículo. E aí, reclassificando e tudo mais, esse veículo sofreu um acidente, eu não sabia que tinha um processo judicial envolvendo. E depois chegou uma intimação me arrolando como testemunha. E aí eu fui aprofundar no caso. E era um caso já na esfera criminal, que envolvia morte e tudo mais. E aí eu falei assim, mas como é que você me arrola no processo, nem me comunica, nem nada, só chega a surpresa aqui, mas tudo bem. E aí eu fui dar uma analisada no processo e eu vi o laudo da perita da Polícia Civil. E eu percebi umas inconsistências no laudo da Polícia Civil que prejudicavam em muito o réu. Por exemplo, o fator de atrito adotado, a dinâmica que ela adotou, fazia com que a velocidade de colisão fosse uma coisa absurda, quase 200 km por hora. E pelos danos do veículo, assim, é difícil você calcular, tem metodologias de cálculos por danos, mas assim, o veículo sairia muito mais prejudicado. Pela sua experiência, você consegue ter uma avaliação. Sim, já dá para a gente saber. E aí também foi contratado também um assistente técnico. Já esse assistente técnico, desse cliente que também era meu, ele contratou esse assistente técnico, ele já jogou para baixo. Uma velocidade também que era muito baixa, assim, então assim, ficou aquele negócio. Tanto a perícia da Polícia Civil estava jogando para cima e o assistente técnico jogando para baixo. E o juiz, ele vai levar em consideração o quê? Então é muito complicado isso aí. A gente tem que ter ciência da responsabilidade que isso aí tem envolvendo uma perícia, né? No caso criminal, você mexe com vidas, né? A responsabilização de um possível crime ou não, né? Então, o perito, na hora principalmente nessa área, né, de acidente de trânsito, que o engenheiro mecânico pode atuar, né, que ele tem o conhecimento de física, e ele deve se aprofundar, porque a gente vê que no Brasil ainda, fora, assim, eles, né, tudo lá fora, às vezes a gente acha que é maior que aqui, mas de fato, assim, as pessoas lá se aprofundam mais, estudam mais. E aqui no Brasil, às vezes a gente fica no feijãozinho com arroz, sendo que está muito mais acima do que a gente espera. Então é por isso a importância do perito ele ter a ciência da responsabilidade dele na hora de dar um parecer técnico, na hora de dar esse direcionamento, seja para a parte, né, para o advogado ali, como assistente técnico, ou seja para o juiz, como o perito nomeado. Sim, para dar um susto, né, em quem nos assiste, assim, essa questão da responsabilidade, o caso que é um caso que não é da área de vocês, mas o caso de Brumadinho foram engenheiros que não fizeram laudos exatos, que foram omissos e outra. E isso envolveu hoje pode-se dizer 40 mil vítimas aí, que é a população da cidade que vive adoecimento mental, mas se foram 272 pessoas. E aí você fala, às vezes não é dessa grandeza, mas você vai estar mexendo com a vida de alguém. É igual os processos de CREA que a gente relatava ali enquanto conselheiro. Não é um processo, o negócio não é uma multa. O negócio é que ali você vai estar julgando um cara que às vezes vai estar tomando uma multa no início da empresa dele, que pode acabar com inviabilizar a atuação dele. Então, assim, aí não tem como você deixar de ser humano, mas você tem que seguir uma resolução, uma regra, né? E aí, se o engenheiro ele tem essa responsabilidade profissional, que vem desde o juramento lá da formatura, aí ele não vai fazer um laudo desse. Até uma pergunta que eu ia fazer, a gente não vai ter tempo, mas era sobre os erros mais comuns, mas vocês acabaram falando. Tá. Eu acho que nessa realidade de hoje, o erro mais comum é o cara se apegar à inteligência artificial de forma errada, né? Sim, é um grande risco, Exatamente. Para a gente já fechando mesmo, agora a sua perspectiva, né? Como é que vocês avaliam o futuro da área de vocês? São áreas correlatas, mas vocês prestam serviço de formas diferentes. Como é que você vê o futuro aí? Eu acho que vamos continuar com boa demanda,
e como qualquer área profissional, aqueles engenheiros que conseguirem desenvolver um trabalho da melhor qualidade terão maiores oportunidades. Então é um campo claro que necessita do conhecimento e da dedicação técnica de cada profissional, mais do que outras áreas que eventualmente vão precisar de capacidade de comunicação, capacidade de gestão, capacidade de lidar com pessoas, liderar grupos. E a área de perícia não, é dedicação técnica e competência para que o profissional possa se destacar no mercado. Ótimo, ótimo. E você? Eu acho que é basicamente isso mesmo. A pessoa, você vê que o nível técnico das perícias, cada ano ele tá melhorando. Então, o profissional que não acompanhar essa evolução aí de ter laudos cada vez mais detalhados, cada vez mais embasados, naturalmente ele já vai ser, né, descartado do mercado. Então é importante isso aí. A demanda cada vez está maior, as pessoas cada vez mais judicializam as coisas, né? Uhum. Então eu acho que é basicamente isso. O mercado é bem grande, você vê. Na área automotiva, Minas Gerais é a segunda maior frota do país. Quantos sinistros de trânsito acontecem, quantos problemas, né, com seguradoras ou com montadoras, a malha rodoviária grande e ruim, que contribui ainda para isso, né? Normalmente eu falo assim, ó, eu converso com a pessoa, ela fala, o que você faz e tudo mais, eu falo assim, ó, eu faço trabalho com sinistro, perícia e tudo mais, e espero que você não precise, né, dos meus serviços, que normalmente é uma situação ruim, mas caso precise, a gente se coloca aí, né, à disposição de auxiliar num momento que muitas vezes a pessoa está passando por um problema, né? Então a pessoa ali, às vezes é o ganha-pão dela, né? Então a gente tem que ter essa noção aí da nossa responsabilidade no mercado e o quanto que a gente contribui, né, para ter uma justiça mais justa, mais de justa, fato, né? Que é um grande problema no Brasil. Esclarecer, de fato, de esclarecer os fatos, né? E ser o mais técnico, objetivo, né, possível. Não, ótimo. E para a gente encerrar, pode continuar, você mesmo já está falando, se puder olhar para essa câmera aqui e deixar um recado aí para a galera que está no mercado, está querendo entrar no mercado, não só talvez de perícia, mas aquele conselho que você gostaria de ter ouvido quando você formou. Talvez para evitar algum erro, talvez para se empenhar em alguma outra coisa. Assim, muitas vezes quando a gente forma, a gente às vezes vê o sucesso de um companheiro e não vê o nosso, assim, o que eu deixo é para a gente não medir a nossa vida pela régua dos outros. Cada um tem a sua caminhada, cada um vai ter seus desafios, tem suas dificuldades, tem suas qualidades, né? Então, às vezes ali você passa por um momento ali de aperto, ou que você não tem um reconhecimento, mas talvez lá na frente está te preparando para uma coisa maior, para você colher os frutos lá na frente, desse preparo que você estava tendo. Então, assim, para quem está começando agora, quer empreender, é ter resiliência, não desistir, se é o que realmente quer, né, lutar com resiliência, que se você se dedicar, se você se capacitar, as coisas naturalmente vão vir para você. Oh, show de bola, Arthur. Obrigado aí pela participação, pelo conselho também. Obrigado. E você, Antônio Humberto? Eu endosso aí as palavras do Arthur, dou como sugestão buscar um mentor. Procure um profissional que já esteja trabalhando, que conheça, que vai te ajudar a buscar o caminho das pedras aí nessa área importante, que é a área de avaliações e perícias judiciais. Antônio Humberto, obrigado também, né? Só para deixar vocês cientes também, o Engenheiros Fora da Curva, esse projeto nasceu, não foi um projeto para a gente chamar qualquer pessoa para estar participando dos bate-papos, né? Então a gente já entrevistou aqui engenheiro da Ford dos Estados Unidos, engenheiro de offshore na Holanda, diretor, vice-presidente da Magnesita, a gente já entrevistou diversos nomes de pessoas também que atuam aqui no Brasil, então diretores de grandes empresas, gente que empreendeu, começou do zero e está crescendo, ou seja, pessoas que estão vencendo, e pessoas que estão nas maiores empresas. Na última edição a gente teve aí participando engenheiros do iFood, do Nubank, e de diversas outras áreas do mercado pago. Então a gente tenta trazer aqui tudo de conhecimento de todas as áreas que o engenheiro pode atuar, porque o que a gente entende dentro do Engenheiros Fora da Curva, dentro da ASE também, é que o engenheiro ele pode resolver desde uma fila num posto de gasolina, otimizar,
né, uma fila de carros no posto de gasolina, até construir um foguete. Uhum, sem Então, dúvida. pode ter certeza que vocês dois estão aqui, porque vocês também são considerados aí, fica esse selo, né? Obrigado. E é uma forma também de retribuir a presença de vocês e deixar presente essas canecas aí Coisa para boa. vocês, que é a caneca aí dos Fora da Curva. Aham, né? Bacana. E agradecer também a audiência de todo mundo. Então, obrigado vocês dois pela presença, né? Obrigado a você que nos ouviu no Spotify, que também nos assistiu aqui no YouTube. É sempre um prazer estar conversando com gente muito fera para poder compartilhar conhecimento e te ajudar a ser um profissional melhor aí no mercado de trabalho, e quem sabe também empreendendo e gerando mais emprego, que é o que o engenheiro tem que fazer. Esse episódio não vai ao ar hoje, no dia 11 de dezembro, mas hoje a gente está gravando no dia do engenheiro, então parabéns aí para ambos também, né? Tá ótimo. Que são engenheiros aí, tanto contribuem com o desenvolvimento do nosso país, através da contribuição que eles fazem também para a justiça com o trabalho deles de engenheiro. Então, agradecemos aqui a ASE, Associação Sete Lagoas de Engenheiros, o CRED Minas Gerais, também mandar um abraço para o presidente da ASE, nosso grande amigo Ebinho, que estaria aqui hoje participando com a gente, como roxo aqui comigo, mas não conseguiu chegar a tempo de uma viagem da inauguração da Inspetoria de Pirapora. E o pedido aqui é para vocês seguirem, né? Inclusive, qual que é o seu Instagram, Arthur? Assim, eu sou um cara meio low profile. LinkedIn, assim, pode mas... passar, fica à vontade. Que você Então não pode ser o Instagram mesmo, pessoal, é arthur.rporto. Tá, vai estar aqui na tela também. Humberto. Vai estar aqui na tela também. Tá ótimo. Né? E a gente pede que vocês também acompanhem o trabalho deles, porque é muito bom, né, a gente continuar esse bate-papo muito depois daqui. Se vocês tiverem dúvida, acionem eles nas redes sociais e se inscrevam no canal também de Engenheiro Fora da Curva, tanto do Spotify quanto do YouTube, e nos acompanhem no Instagram, @Engenheiro Fora da Curva, para você estar sabendo aí de tudo que está acontecendo nesse projeto que está incrível e claro que conta com toda a colaboração aí do CRED Minas Gerais. Um grande abraço e até o próximo episódio.